Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E com esse clima de festa junina, nós iremos começar a nossa aula de ciências. Vocês lembram que na aula passada nós falamos da obtenção de alimentos dos seres vivos. Então nós conhecemos um pouco os animais, né, os seres vivos, que são os produtores, que eles produzem o seu próprio alimento. Consumidores são aqueles seres vivos que precisam de outros seres vivos, de outros animais, de outros seres, para poder conseguir o seu alimento, para conseguir nutrientes necessários, certo? E na questão dos consumidores, nós temos os níveis de consumidores. Por exemplo, eu tenho os consumidores primários, não falei isso na aula passada. Nós temos os consumidores primários, que são os herbívoros, porque eles se alimentam dos produtores, eles se alimentam das plantas, certo? Aí eu tenho os consumidores secundários, que são aqueles animais carnívoros, por exemplo, que eles se alimentam de outros animais. E temos os consumidores terciários, certo? Que são aqueles que eles tanto se alimentam de plantas, como de carnes, como de qualquer outro tipo de alimento, que pode ser classificado como os animais onívoros, que são aqueles animais que têm uma dieta alimentar mais diversificada. E nós, seres humanos, fazemos parte dessa dieta dos onívoros, fazemos parte dessa classificação. Ok? Vamos lá. E na aula de hoje, agora, nós iremos começar a estudar cadeia alimentar. Vocês irão encontrar no livro de vocês, na página 55. Eu vou disponibilizar para vocês um formulário, certo? Para a gente poder responder algumas questões sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos lá começar. Cadeia alimentar. Gente, o que será isso, hein? Como os seres vivos interagem considerando a alimentação, certo? Uma das interações mais importantes entre os seres vivos são as relações alimentares. Todos os seres vivos ou podem servir de alimento para outros seres vivos ou se alimentam, ou seja, como eu já tinha explicado para vocês, é todo um ciclo, e esse ciclo a gente forma a cadeia alimentar. E quem está na base dessa cadeia alimentar? Eu começo essa cadeia alimentar por qual tipo de animal? Qual tipo de animal, qual tipo de alimentação será que ele tem? O que vocês acham? Eu começo pelos decompositores, pelos produtores, pelos consumidores. Eu começo pelos produtores. Então, os produtores, os seres vivos produtores, eles ficam na base da minha pirâmide, da minha cadeia alimentar, certo? Depois disso, dos produtores, vocês acham que vem quem? Os decompositores. Depois vem os consumidores, certo? Que são aqueles animais que se alimentam de plantas, ou são aqueles animais que se alimentam de outros animais, certo? E depois dos consumidores, eu tenho os decompositores, certo? E assim fecha o ciclo e começa tudo novamente, até porque os decompositores, eles se alimentam de restos de matéria orgânica. E esse resto de matéria orgânica, ele faz com que o solo, com que a terra fique fértil para o surgimento de novas plantas. E com isso, eu vou ter de novo os produtores, os consumidores se alimentando, e sempre vai ficar nesse
ciclo. Vamos continuar aqui no nosso livro. Por exemplo, a cadeia alimentar é a representação de uma sequência de seres vivos, em que serve de alimento para o outro. Nela, os seres vivos são ligados por setas e estas partem do organismo que serve de alimento para o que se alimenta, certo? Então, no livro de vocês tem um exemplo. Então, eu tenho uma planta e dessa planta eu tenho um pássaro depois dessa planta. Então, tá dizendo o quê? Que da planta vem o pássaro e se alimenta da planta. Depois tem um gato do mato. E esse gato do mato se alimenta do pássaro. E o gato do mato é o consumidor. O pássaro também é o consumidor. Só que é o consumidor primário. Porque ele é um animal que se alimenta de plantas também. Certo? E depois eu tenho a onça pintada, que é um animal maior do que o gato do mato, e ele pode se alimentar do gato do mato, porque a onça pintada também é um animal carnívoro. E por último, para fechar o ciclo, né, eu tenho uma imagem lá de micro-organismos, e os micro-organismos são importantes sim nesse processo de obtenção de alimento, nessa cadeia alimentar, porque é através deles, desses fungos e dessas bactérias, que as matérias orgânicas, os restos de alimentos, os restos de animais, de plantas, são decompostos, certo? E podem virar elementos para fortalecer o solo, para o solo ficar fértil e dessa forma nascer novas plantinhas, certo? Portanto, os produtores são essenciais para a vida na terra, pois é a partir deles que os alimentos surgem, são transformados e transferidos de um ser vivo para o outro, e é a luz solar, olha o sol aí, que fornece energia para a maioria dos produtores produzirem o seu próprio alimento. Nós sabemos a importância do sol, sim, para a conservação dos seres vivos produtores, por causa da fotossíntese, né? Que já foi explicado também para vocês. Então, um cheiro, respondam às atividades e até a próxima aula.